Atos capítulo 20, do versículo 17 ao versículo 27, eu vou tomar o coração dessa narrativa. A narrativa, ela está fazendo uma curva na história de Paulo, né? Paulo chegou lá no ponto alto, imagina aí um gráfico, ele chegou no ponto alto das viagens missionárias, da expansão do Evangelho da Graça. Você vê na narrativa que Lucas deixa bem claro que ele está cercado da gente que ele queria estar cercado dela, e é gente que não é de dentro, é de fora, são gregos, os gregos estão junto de Paulo, estão aprendendo, são discípulos, e Paulo, ele sente arder no seu coração um desejo desses que ninguém explica, ou que quando alguém fala, confessa que deseja algo assim, você diz, por quê? Por quê? Não precisa disso. Vai para Roma, vai para Espanha, que você tanto quer, mas não vá para Jerusalém. O povo de Jerusalém lá não gosta de você, mas Paulo quer chegar também aos irmãos de Jerusalém. Ele quer reatar, ele quer reconciliar, ele quer juntar aquele povo, ele quer que o Evangelho da Graça, que tanto bem vem fazendo aos de fora, faça também aos de dentro. E ele reúne a liderança das várias comunidades na região do entorno de Éfeso, para dizer a eles que ele vai para uma viagem arriscadíssima. Essa viagem, ela é uma viagem com prenúncios terríveis. Não faz muito tempo, Ágabo, o profeta, profetizou, né, pegou o cinto, amarrou Paulo, amarrou as pernas de Paulo e disse, ó, assim farão, né, ao homem com quem eu estou aqui e tal, e tal, e tal, anunciando que lhe aguardavam prisões e dores e dificuldades, se Paulo insistisse naquele projeto de levar graça, como ele vem experimentando entre os não-judeus, aos judeus de Jerusalém. E aí ele reúne essa liderança, tem muito choro, tem gente tentando abrir os olhos de Paulo e dizer, Paulo, desista! Mas ele não desiste. E é isso que me chama a atenção, essa teimosia paulina, essa insistência, essa atitude dura, férrea, de quem não vai abrir mão, de quem sabe o que está fazendo, de quem sabe para onde vai, e de quem acredita no projeto, a despeito de tudo que parece desmoronar em torno dele, ele segue. Vamos ler do versículo 17 ao 27, diz assim, de Mileto, Paulo mandou chamar os líderes da comunidade, como eu antecipei. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem que desde o dia que cheguei à Ásia, me dediquei totalmente a vocês, oferecendo minha vida, servindo o Senhor como podia, enfrentando as armadilhas que os judeus prepararam contra mim. Em nada fui mesquinho, vocês receberam toda a verdade e encorajamento de que precisavam. Ensinei em lugares públicos e nos lares, exortando judeus e gregos, sem distinção, a uma mudança radical de vida na presença de Deus e a uma plena confiança no nosso Senhor Jesus. Mas agora, há outra realidade urgente diante de mim. Sinto-me impelido a ir a Jerusalém. Não sei em absoluto o que irá acontecer quando lá chegar. Só sei que não será um mar de rosas, pois o Espírito Santo me alertou de que me aguardam sofrimentos e prisões. Mas isso pouco importa. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou. A tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu, fazer que todos com os quais me encontre tomem conhecimento da extraordinária graça de Deus. Amém. Olha Deus junto comigo.
Senhor, a nossa vida é marcada pela aflição de precisar seguir em frente, mas tantas vezes duvidar de que conseguiremos. É uma aflição que atinge a todos nós aqui. Todos nós pensamos em desistir, pensamos em abandonar projetos por cansaço, porque fomos convencidos pelas circunstâncias de que o caminho é ruim, de que não dá certo. E hoje certamente tem gente aqui pensando em desistir daquilo que precisa não desistir. Certamente tem gente hoje aqui que precisa ouvir essa palavra e esse testemunho que Paulo nos deixou de razões, de motivos para insistir em algo que é precioso, que é importante, que dá valor à vida. Ajuda-nos hoje, Senhor, a fazer dessa palavra uma chance de crescimento espiritual. Eu creio em um novo vigor do Teu Espírito para aqueles que estão cansados. Eu creio em um brilho novo nos olhos. Eu creio em uma paixão renovada. Eu creio no amor reconstruído. Eu creio no recomeço daqueles que estão tombando. Eu creio, ó Deus, que o Senhor pode nos dar hoje um apetite, um elan, um ímpeto semelhante ao de Paulo, para não desistirmos daquilo que está grudado em nós como chamado, como vocação, como missão, como tarefa, como sonho, como projeto de vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Desistir, para começo de conversa, nem sempre é mal. Vamos fazer essa ressalva para não cairmos em um simplismo que de cara vai comprometer uma boa reflexão, né? Ou uma chance de seguir bem pela vida. Às vezes desistir a despeito de dolorido, porque senão não seria desistência, né? Só é desistência porque você estava apegado, porque você estava comprometido, porque tomava seu tempo, porque absorvia seus pensamentos, ocupava a sua vida. Desistir é dolorido, mas às vezes é uma dor pela qual a gente precisa passar. Já desistimos de coisas que precisávamos ter desistido delas. Às vezes desistir também é um mal necessário. É mal sempre, ou é mal muitas vezes, mas necessário para você recomeçar melhor, para você se reinventar, para você refazer os planos, para você reorganizar o jeito de viver. Às vezes necessário. Quantas desistências você já não passou na vida? Mas o fato é que com muita frequência, desistir está muito mais ligado ao nosso cansaço, aos nossos medos, medo de não conseguir, medo de fracassar, medo de não dar conta, com muita frequência. Na corrida, na prática da corrida, vocês me ouvem falando de corrida com alguma frequência, porque a corrida ela é parte bastante importante do meu jeito de viver. Eu corro, o pessoal me pergunta às vezes, pastor, por que você corre? Eu digo, de desespero. Não é para quê, é do quê. Corro de mim, corro dos maus pensamentos, da ansiedade. Eu corro para viver melhor. E gosto dos desafios, né? Tem a famosa maratona com seus 42 quilômetros e 195 metros. Não se esqueçam dos 195 metros. E aí alguém pergunta assim, você pensa em desistir? O tempo todo. Muitas vezes. E essa coisa de querer desistir tem toda uma sagacidade, né?
uma sagacidade do corpo, você sente fome, você sente ansiedade, e aí a cabeça começa a produzir pensamentos do tipo, você não dormiu bem essa noite, tudo bem se você desistir. E você tenta combater isso de muitas formas. Tem esse combate assim mais honroso, de você dizer assim, eu vou conseguir, eu treinei, eu me esforcei, eu estou preparado, eu vou, nem que chegue me arrastando, essas coisas mais honrosas, né? Que os bravos utilizam, mas também tem os mecanismos de auto-engano, né? E você pensa assim, não, eu vou fazer uma parte de cada vez da corrida, eu faço primeiro 10, vou fazer 10 quilômetros, aí são 42, né? Você faz 10, depois eu penso em 15, né? Aí depois do 15 eu digo, quem faz 15 faz uma meia maratona, aí vai nos 21, quem faz 21 chega nos 30, aí quando chega nos 30 você fala, já estou chegando, falta só a parte menor dessa corrida, né? Mas você lida com isso, e tem vários mecanismos. Você pensa, por exemplo, pessoas todas para as quais você avisou que faria aquela corrida. O que é que eles vão pensar de mim? Quando eu tiver que falar, não deu, desisti, vergonha de ter que explicar que eu afrouxei, que eu me entreguei, que eu quebrei, não treinei direito, o que for. Então você cria 1000 mecanismos para tentar se manter naquela corrida. Mas, a despeito de tudo, o que vai realmente fazer a diferença é a atitude de seguir, de não desistir. E de não desistir pelos motivos melhores que você puder reunir. Paulo vive um momento assim, que é quando desistir é realmente uma tentação, né? Quando desistir é realmente uma possibilidade forte. Sabe aquele instante que você está prestes a jogar a toalha? Paulo vive um momento que tem essa força. Porque Paulo tem todas as razões que alguém precisaria para não fazer o que ele disse que faria. Para abrir mão do que ele disse que era importante para ele. Ele tem todas as melhores razões para isso. Ora, ele era objeto de repúdio dos próprios líderes da igreja de Jerusalém. Eu não estou falando só do povão legalista, raivoso que estava lá, não. Estou falando do pessoal da liderança. O pessoal não gostava dele, ele tinha problema até com Pedro, gente. Não vou me arriscar em dizer que Pedro tinha raiva de Paulo, mas eles tiveram atritos vários. Pedro é crítico a Paulo em alguns momentos, e Paulo é crítico a Pedro em outro. Ele tem todo motivo de não ir para aquele lugar que é hostil para ele. O desejo de vê-lo preso e afastado do exercício do seu ministério era um fato que todo mundo sabia. É por isso que todos avisam a Paulo. Não tem que ser muito profeta para dizer para Paulo que o pau vai comer quando ele chegar lá, que ele vai tomar uma peia, que ele vai ter problema, que não vai dar certo, tem raiva demais, tem ódio demais, tem resistência demais, tem gente demais colocando em dúvida, em suspeita a vida de Paulo. Paulo, desista. Suas ideias eram distorcidas. Alguém já viu isso em algum lugar? As ideias que Paulo desenvolvia eram com frequência distorcidas por aquelas pessoas. E o ódio por ele fechava os ouvidos para ao menos compreenderem suas razões. Você já passou por isso? Né? Que o que você fala não consegue traduzir o que de bom você quer dizer. Acaba sempre soando de uma maneira ruim, agressiva, negativa. E aí, gente, mas os seus melhores amigos o aconselham a desistir do empreendimento. Não vá. O Espírito Santo diz para ele: Paulo, vai ser punk. Vai ser dureza, mano. Paulo,
vai não. Tem certeza que você vai? E Paulo diz, vou. Tem uma força aí, que eu preciso dela. Desesperadamente, eu preciso beber desse testemunho de Paulo. Eu gosto muito de uma canção do Ivan Lins, vocês devem conhecer. Desesperar jamais, eu não preparei para projetar, mas vocês vão ouvir. Ela diz assim, desesperar jamais. Aprendemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Não é legal isso aqui? Nada de correr da raia, nada de morrer na praia, nada de esquecer. No balanço de perdas e danos, já tivemos muitos desenganos, já tivemos muito que chorar, mas agora, acho que chegou a hora de fazer valer o dito popular, desesperar jamais, cutucou por baixo, de cima cai, desesperar jamais, cutucou com jeito, não levanta mais, desesperar jamais. E aí a minha pergunta para Paulo é, qual é o segredo, cara, dessa força que a gente precisa quando está tão cansado e bem perto de desistir? Qual é o segredo? Por quê, Paulo? Por que não desistir de uma ideia? Aí eu quero alinhar algumas percepções com vocês, construir alguns motivos. Eu creio que eles vão alimentar o seu coração nessa noite, que serão um recado de Deus para a tua vida. Primeiro, desistir da ideia seria desistir dele mesmo. Desistir da ideia seria desistir de si mesmo. Olha o que diz o versículo 18, que nós lemos. Olha o que Paulo diz para aquele pessoal. Vocês sabem que desde o dia que cheguei à Ásia, me dediquei totalmente a vocês, oferecendo minha vida, servindo o Senhor como podia, enfrentando as armadilhas que os judeus prepararam contra mim. Em nada fui mesquinho. E aqui eu leio em uma outra tradução, pela palavra mesquinho. Não fui mesquinho, é o que eu sou, é o que me marca, é o que diz de mim. E aí, desistir, jogar a toalha, abrir mão desse projeto, seja ele qual for, na sua vida, se coincidir com isso que é você, com esses compromissos que demarcam a sua própria alma, que são as fronteiras da sua identidade, que se você abrir mão deles, embaça, apaga, derrete você mesmo. Paulo quer que eles entendam isso. Entendam uma coisa, eu não posso desistir, porque se eu desisto, eu nego aquilo que mais me determina, que me define. O projeto, ele está grudado em Paulo. Né, no futebol o pessoal usa a expressão da segunda pele, né? A camisa é a segunda pele do cara, do jogador, do torcedor, porque é dele, não dá. Né? O pessoal me perguntava assim, é um exemplo bobinho, mas é um exemplo. Eu morei em muitos lugares, eu nasci no Rio de Janeiro, São João do Meriti, Baixada Fluminense, me criei em Niterói, e quando eu descobri o futebol e me encantei com o futebol, era a época daquele timaço rubro-negro, né? Zico, Adílio, Andrade, Moser, Figueiredo, Leandro, Júnior, Nunes, Tita, não, né? Não, para. Eu sei que quem curte futebol lembrou. E era um espetáculo, era uma emoção ver o Zico jogar, né? Jogadores fantásticos. Eu assisti, né, o campeonato mundial que o Flamengo ganhou faz um pouquinho de tempo, foi em 81. Era um moleque. Então, foi aí que eu aprendi a gostar de torcer pelo
pelo rubro-negro, pelo Flamengo, né? E hoje eu tenho 3 razões a mais para isso, mas não vou falar sobre isso, em respeito aos meus amigos do Vozão. Estamos em paz, irmãos. Mas lembrei de você, João. Lembrei com compaixão, viu? E aí eu fui morar em muitos lugares. Pô, eu vim para o Ceará, pessoal. E aqui no Ceará você torce por qual time? Eu digo, eu torço pelo Flamengo. Não, mas daqui. Eu falei, daqui do Ceará mesmo? Flamengo. Aí eu fui morar em Curitiba, né? Lá tem o Atlético Paranaense, o Coxa, né? O Curitiba, tem o Coritiba com O, no caso do time. Tem Paraná, tem outros, mas esses são os principais. Aqui você torce por quem? Por quem você torce? Aí eu dizia, pelo Flamengo. Não, mas eu digo aqui, pelo Flamengo. E eu gosto de futebol, então eu vou assistir jogo de tudo quanto é time. Eu curto conhecer os estádios de futebol, mas eu não consigo torcer por outro time, sabe? Não me emociona, não me toca, né? Não mexe comigo. Não tá na minha formação, não faz parte dos meus desejos, dos meus sonhos, né? Não me traduz. Eu morei em São Paulo, e tem uma rixa ali, né? Carioca e paulista, não sei se vocês sabem disso, uma rixa grande, os times do Rio com os times de São Paulo, tem assim uma coisa à beira do ódio, né? Eu tomei corrida de palmeirense lá, quando fui assistir jogo uma vez, da torcida. E na igreja o pessoal, mas por quem? Eu digo, é pelo Flamengo. E uma vez eu fui para o culto com a camisa do Flamengo por baixo, né? A gente ia ter uma convivência, eu queria promover a convivência. Ao final do culto eu falei, irmãos, eu quero dizer para vocês que vai ter a convivência, nós vamos jogar bola, e eu já vim preparado para o espetáculo que vai ser a nossa convivência. Aí desabotoei a camisa, mostrei a camisa do Flamengo, a minha segunda pele. Meu amigo, tomei uma vaia, a igreja em peso me vaiou. A igreja lá da Zona Leste de São Paulo. O fato é que há coisas que têm essa força, de que abrir mão delas é amputar, abrir mão delas é se descaracterizar, e a gente precisa ter essa sensibilidade, porque por essas coisas vale a pena respirar fundo, dar mais um passo em frente, desistir teimosamente, não desistir teimosamente, apesar de tudo indicar que vai ser um problema, que vai ser difícil, que vai doer, que vai trazer dificuldades para você, apesar dos transtornos que você ainda vai ter que enfrentar. Isso é tão forte, tão intenso na sua vida como era a vocação para Paulo. Eis aqui um conceito de vocação, eis aqui um conceito de amor. Amor é isso, é algo que está conectado, ligado a você, é a sua segunda pele. Abrir mão disso é perder-se de vista. Segundo, seu grande projeto de Paulo não era manter uma tradição, mas acrescentar beleza a muitas vidas. Vocês receberam toda a verdade. Olha o que ele queria. É para isso que eu vivo. Toda a verdade, encorajamento de que precisavam. Ensinei em lugares públicos e nos lares, exortando judeus e gregos sem distinção a uma mudança radical de vida na presença de Deus e a uma plena confiança em nosso Senhor Jesus. É o projeto dele. E há um detalhe importante, eu venho conversando com o meu pequeno grupo sobre isso, é que a religião de Paulo não é o cristianismo. É a nossa religião aqui, mas não era de Paulo. A religião de Paulo era o judaísmo. E antes de Paulo ser cristão, Paulo era fariseu. Antes de ele frequentar as sinagogas para explicar e revelar Jesus, ele frequentava o sinédrio para decidir quem estava fora e quem estava dentro. E Paulo, ele não está ocupado com o projeto de afirmar uma religião, uma igreja. Ele não tem esse compromisso. Ele é judeu.
ele raspa a cabeça para fazer votos, ele guarda o sábado, ele é circuncidado, conduziu Timóteo para que também fosse circuncidado, para evitar problemas e transtornos com os judeus, os judaizantes que exigiam determinados comportamentos. Paulo era um homem do judaísmo, ele ia ao templo orar, ele frequentava a sinagoga, ele conhecia a lei, ele expunha a lei. No Carta aos Romanos ele elenca várias razões para poder mostrar a credencial dele como um bom judeu. Foi circuncidado ao 8º dia e tudo mais. Ele é judeu, a religião dele é o judaísmo, mas ele tem uma preocupação que é maior do que o judaísmo, que é maior do que a religião dele. Não é uma tradição, ele não está ocupado por uma tradição ou com uma tradição. Ele está ocupado com um projeto que promete tornar a vida das pessoas dignas, ou tornar a vida das pessoas digna. Ele tem uma experiência com o testemunho de Jesus, que refez toda a sua compreensão da vida. Ele que tinha tudo para se gabar da prática da lei, que chegou a perseguir cristãos, ou os discípulos de Jesus, em nome da santidade, da correção. Ele era tão crente que chegava a ser malvado, que isso é possível. Crente demais, acaba sendo malvado, em nome da sua fé, é capaz inclusive de duvidar do outro, ou colocar o outro sob suspeita. Paulo passou por isso. Mas quando ele conhece a revelação de Jesus, quando se descortina diante dele o que Jesus significa, o Deus da graça, da gratuidade ou do amor gratuito, um Deus que nos tira dessa condição humana angustiante, desesperada na vida. A vida é contingente, a vida é acidental, a vida é inesperada, a vida às vezes é brutal, há maldade no mundo, é marcada pela injustiça, há transtornos vários, há doenças, a vida tem toda essa desordem, esse caos o tempo todo que aparece diante de nós, e isso chega fácil a nossa mente como a conclusão de que nós não somos merecedores, não somos amados, não somos queridos, nos sentimos rejeitados no mundo, e viver pode ser uma experiência de rejeição e de frustração. E Paulo diz: não! Há um Deus que Jesus revela, que Ele é o Deus do bem-querer. Ele te quer bem, e não te quer pelo que você merece. Ele te quer bem porque Ele é amoroso, e Ele reconhece em você uma beleza, Ele reconhece em você uma dignidade. As pessoas podem desistir de você, enxergar em você uma maldita. As pessoas podem olhar para você e desconfiar do seu caráter, e não acreditar em quem você é. Mas Paulo descobriu que em Jesus, Deus não desiste de acreditar em nós, e isso é tão maravilhoso, é tão belo, é tão promissor para a vida humana, que ele precisa dizer isso para as pessoas. Tem nada a ver com religião, tem a ver com a vida. É o que move Paulo. Ele vai a Jerusalém e ele não está preocupado com o judaísmo, apesar de continuar sendo um bom judeu. Ele está preocupado que aquele povo de Jerusalém desfrute do que ele, Paulo, está experimentando. Que ele se liberte daquele legalismo, daquela cegueira religiosa, que ele se liberte daquele rancor, daquele ressentimento, e descubram o valor e a possibilidade de existir debaixo da graça de Deus. É o que move Paulo. Os nossos projetos terão mais força sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, se eles forem projetos que tornem a nossa vida uma fonte de beleza, de dignidade, de graciosidade. Eu vivo para isso, sabe? Eu vivo para isso, e essa é a grandeza da vida que eu encontrei em Jesus. Eu não posso não ir a Jerusalém, eu não posso não perdoar, sabe? Porque se eu não perdoar, a vida vai ficar
menor, pior, porque se eu não insistir com atos de generosidade e de bondade, nós seremos entregues ao ódio e à intolerância. Eu não posso desistir, eu não posso abandonar essa esperança de tornar a vida mais digna, não posso. E finalmente, sua expectativa não era controlar o futuro, mas dar valor à sua existência. E eu posso estar insistindo ou desfiando o mesmo argumento anterior. Há uma questão aqui interessante. Paulo, ele é avisado de que as perspectivas não são boas, de que as chances de dar errado são enormes. E deu errado. Assim, imediatamente foi um fracasso a viagem de Paulo para Jerusalém. Ele não teve nem chance de dizer o que ele queria dizer, nem chance. Os próximos capítulos vão nos revelar essa experiência funesta, difícil. Ele mal chega e já nos primeiros encontros é colocado num redemoinho de discussões e termina preso. E nessa prisão Paulo vai conhecer a sentença de morte alguns anos depois. Então, imediatamente não funcionou, não deu certo. Ele olha para frente e o que o move não são as possibilidades de um futuro fácil e melhor. Então é o que, Paulo? Ora, se o transtorno não o demove, o que o movimenta? O que o coloca em ação? Se a possibilidade do infortúnio não te faz querer desistir, o que é que te faz insistir? O valor que a vida de Paulo encontrou na vocação, na missão. Deixa eu dizer uma coisa para você, se é que eu posso te falar com essa força toda, mas eu vou me atrever a dizer isso. Não há cristianismo sem missão. Não há conversão a Cristo sem que alguém se transforme em um missionário, em alguém com uma tarefa de oferta, de doar, de servir, de abençoar, de ajudar. Não existe cristianismo para dentro. Cristianismo, ele é para fora. Cristianismo, ele é expansivo. Jorge Camargo cantou para nós aqui uma das canções que ele fez inspirada em místicos e pensadores do cristianismo, e ele usou a expressão de um pensador, e eu acredito que foi Kierkegaard ou foi Agostinho, agora estou na dúvida, mas ele usou uma frase dele, que a felicidade é uma porta que se abre para fora. Cristianismo é isso. A ideia do cristianismo é que o que faz a vida valer a pena não é algo que você acumula, que você guarda, que você coleciona, é algo que você oferta. O que torna a sua vida valorosa não é o que você junta, o que torna a sua vida valorosa é o que você oferece aos outros. Isso é cristianismo. Eu ouso dizer que o resto é autoajuda disfarçada, autoajuda de quinta categoria disfarçada. Não é cristianismo. E eu li para os jovens um texto que eu gosto muito, de um pensador chamado Nietzsche, sobre o peso da vida, viver com essa percepção do valor da vida, que eu acho muito curioso. É um parágrafo que está no livro chamado A Gaia Ciência, e eu vou conseguir projetar para vocês acompanharem. Ele faz uma experimentação mental. Não é assim, mas se fosse assim,
como seria? Não é? E olha como é cristão isso que Nietzsche nos diz sobre viver com valor, se entregar, se ofertar, viver intensamente, escolher a si mesmo para viver inteiramente a sua vida com essa força. Ele diz assim: e se um dia, ou uma noite, um demônio lhe aparecesse furtivamente? Um demônio é um espírito, um demônio é uma figura aqui da filosofia, lá de Sócrates, né? Um gênio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão e dissesse: essa vida, como você a está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes, e nada haverá de novo nela. Mas cada dor e cada prazer e cada suspiro e pensamento e tudo que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida terão de lhe suceder novamente, tudo na mesma sequência e ordem. E assim, também essa aranha e esse luar entre as árvores, e também esse instante e eu mesmo, a perene ampulheta de existir será sempre virada novamente, e você com ela, partícula de poeira. Você não se prostraria e rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio que assim falou? Ou você já experimentou um instante imenso, no qual lhe responderia: você é um Deus, e jamais ouvi coisa tão divina. Se esse pensamento tomasse conta de você, tal como você é, ele o transformaria e o esmagaria talvez. A questão em tudo e em cada coisa, você quer isso mais uma vez e por incontáveis vezes? Pesaria sobre os seus atos como o maior dos pesos? Ou o quanto você teria de estar bem consigo mesmo e com a vida para não desejar nada além desta última, eterna confirmação e chancela? Não é instigante? É um exercício mental que é chamado pelo próprio Nietzsche de eterno retorno. Imagine se tudo o que você viveu até aqui e vai viver se repetir como um ciclo, circularmente, né? Eternamente. Tudo, exatamente tudo, do jeito que foi, do jeito que é agora. Cada cena, cada dor, cada caminho, cada escolha, cada tristeza, cada perda, cada ganho, cada beleza, cada feiura, cada decepção, cada conquista, tudo que te aconteceu, acontecer pelo resto da vida. Como é que você viveria? Qual peso isso teria sobre a sua existência? E eu diria que essa talvez seja, eu trabalhei com jovens hoje de manhã sobre esse conceito, essa talvez seja a grande ideia da vocação. A vocação é isso. A vocação tem essa força, ela dá um valor à minha vida e um peso, um bom peso, é o que Paulo chama de peso de glória. Conhece a expressão paulina? Um peso eterno de glória. Quer dizer, é um peso, mas é um peso no sentido de que torna a vida densa, grave. Que a vida não é leviana, não é qualquer coisa, não se vive de qualquer jeito, não se escolhe de qualquer forma, não se abre mão das coisas por qualquer tropeço, por qualquer fadiga. Ela tem um peso, tem uma força tal que eu preciso me escolher a cada passo, escolher viver ou seguir vivendo a vida que a minha vocação me confere. Não dá para não ir a Jerusalém, não dá para não amar, não dá para desistir, não dá para abrir mão, não dá para jogar a toalha, porque é isso que dá peso à minha existência, é isso que me faz ter vontade de continuar esse caminho. Você quer ficar em pé junto comigo? Eu gostaria de orar com você.